Olá, sejam bem-vindos à nossa devocional de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro sermão, o primeiro discurso cristão. E nós não estamos aqui considerando os discursos, os ensinamentos, as falas de Jesus, mas o discurso pós-vida, né, morte e ressurreição de Cristo. E em Atos nós temos alguns discursos cristãos muito significativos. Eles não são literais, até porque são pequenos, são curtos, mas são muito significativos. Mas antes de entrar nesse assunto, gostaria de fazer uma observação. Nós realmente temos que ficar alertas, vigilantes, que é uma marca da nossa igreja. Para quem conhece, sabe da palavra que nós temos lá, que é Wahrheit, em alemão, que significa vigiai. E por que mais uma vez estou falando isso? Porque sempre aparecerão pessoas querendo colocar a nossa fé, diminuir a nossa fé, ou abalar a nossa fé e realmente duvidar da veracidade da palavra de Deus. Estou dizendo isso porque muitas pessoas tentam de alguma forma fazer com que a gente comece a duvidar realmente se a Bíblia está correta ou não. E existem alguns liberais que dizem que historiadores antigos, como Tucídides, que ele inventava discursos colocando na boca dos personagens principais e que é muito importante, e que Lucas fez a mesma coisa. Não, nós não devemos pensar ou tentar se enganar com isso. Primeiro, que nem é justo com esse historiador, com a consciência histórica de Tucídides. Muito menos com Lucas, que foi inspirado por Deus para escrever. E isso nós não devemos realmente a gente deve ficar alerta e não dar ouvidos a isso. Ok? Mais uma vez, deixo esse conselho para que nós estejamos alertas a essas teorias que tentam fazer com que a gente duvide da palavra de Deus. E entrando no assunto, hoje nós vamos falar do profeta Joel. Em Atos 2, 16 e 17, Pedro diz assim: isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. O que Lucas descreveu em Atos 2, 1 a 13, Pedro agora explica o derramar do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Então Pedro interpreta a passagem de Joel e o seu cumprimento. Ele começa com: isto é o que foi predito. Isto é, previamente dito, né? Previamente. E depois, deliberadamente, ele muda o "e" depois disso de Joel para "nos últimos dias", mostrando que os últimos dias haviam chegado. E ele reaplica essa passagem a Jesus, que salva do pecado e do juízo, e para todos os que invocam o seu nome. Veja que a promessa foi cumprida. Então nós precisamos tomar cuidado quando a gente cita o profeta Joel como se ainda estivéssemos esperando o cumprimento daquela promessa. Porque na verdade ela já se cumpriu. E o verbo derramar, ele ilustra generosamente o dom do Espírito, a sua fidelidade e a sua universalidade. E note aqui que está dizendo derramar, e não é qualquer chuvisco ou uma chuvarada qualquer, é realmente um aguaceiro tropical. E mostra como é universal. E eles profetizarão. E aqui cabe dizer o que significa profeta. Profeta, a gente corre o risco de sempre pensar naquele profeta do Antigo Testamento, que Deus se manifestava e ele falava o que ia acontecer. Não estou dizendo que não é isso, mas profeta significa
é uma pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, que é inspiração de Deus. Pessoas foram inspiradas e escreveram, e ali tem os desígnios de Deus. Quando nós anunciamos aquela palavra, quando nós anunciamos a Bíblia a outras pessoas, quando nós evangelizamos, quando nós ensinamos a palavra de Deus a outras pessoas, nós estamos profetizando ou estamos sendo profetas, porque nós estamos anunciando a palavra de Deus. A vida e o ministério de Jesus. Atos 2:22, Pedro diz: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres. Pedro nos faz entender que aquela profecia estava falando do seu cumprimento em Jesus. E todo evangelismo, toda pregação devia começar dessa maneira, ou, digamos, precisa ser cristocêntrica. E o alvo deve estar para Cristo, deve ser apontada para Cristo. Porque a nossa responsabilidade é de levar as pessoas a conhecer a Jesus. Paulo afirmou na introdução da carta de Romanos que o Evangelho de Deus é o Evangelho do seu Filho. Pedro enfatiza a aprovação de Deus em relação a Jesus com 3 palavras: milagres, maravilhas e sinais. Os milagres indicam a sua natureza. Eles eram a demonstração do poder de Deus. Maravilhas indica a sua consequência. E sinais indica o seu propósito. O significado, a declaração do Messias, isto é, de Jesus. E agora nós vamos falar da morte de Jesus, em Atos 2:23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês o mataram. Nesse sermão de Pedro, ele vai direto da vida para a morte de Jesus. Ele atribui a morte de Jesus na cruz ao propósito de Deus e à perversidade humana, a perversidade dos homens, isto simultaneamente. Pedro, de algum modo, entende que através de Jesus o propósito salvífico de Deus estava sendo cumprido e que o propósito de Deus acontece mesmo em meio à perversidade dos homens. E Jesus levou em nosso lugar a maldição pela desobediência da lei. Paulo escreve mais tarde em Gálatas 3:13 que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Forte, não? Pedro e Paulo, eles são unânimes nisso. Eles consideram a cruz um lugar de maldição. Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Era para nós estarmos naquele lugar, por causa do nosso pecado. Mas ele derramou seu sangue por mim e por você. A ressurreição de Jesus. Atos 2:32. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Pedro afirma que Deus ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição é tratada como uma regeneração, um novo nascimento através da morte para a vida. Pedro afirma essa impossibilidade moral, sem explicá-la. Talvez ele não viu a necessidade, porque Deus está acima da morte. E Pedro interpreta o Salmo 16 como uma profecia da ressurreição do Messias. Todo o Antigo Testamento dá testemunho de Cristo, especialmente a sua morte, a ressurreição e a sua missão mundial.
Este é o propósito das Escrituras. Esse é o nosso propósito. E de anunciar as Escrituras. E anunciar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. A exaltação de Jesus. Atos 2:36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro agora pula da morte e ressurreição para a exaltação de Jesus. E agora ele explica, ou ele aplica o Salmo 110 como argumento. O que está escrito lá? O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Isso está em Atos 2, 34 e 35. Davi chama de Senhor aquele que está sentado à direita de Deus. Jesus havia aplicado esse mesmo texto lá no pátio do templo, em Marcos 12, 35 e 37. Paulo também usou esse texto em Coríntios. O autor de Hebreus também usou esse versículo. Pedro conclui declarando que esse Jesus que eles rejeitaram e crucificaram, Deus o tornou Senhor Cristo. A salvação de Jesus. Atos 2, 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aflitos em seu coração quando ouviram Pedro falando, eles perguntaram a Pedro o que deveriam fazer. E Pedro respondeu que deveriam se arrepender e serem batizados. Que seria uma declaração, esse batismo seria uma declaração pública do seu arrependimento. E para aqueles judeus, terem que se batizar seria uma humilhação, porque para eles esse batismo era necessário apenas para os gentios, não para eles. Dessa forma, eles receberiam o perdão e o dom do Espírito. Seriam regenerados e transformados. Essa mensagem não é só para aquele grupo que estava ouvindo, mas para todos, inclusive para mim e para você. E para todos os que Deus chamou para si. Esse dom de Deus também é parte do seu chamado. Para mim, para você, para todos. Pedro fez um apelo: salvem-se dessa geração corrompida. Eles deveriam se identificar como uma comunidade messiânica, transformada, que não vive como o mundo. Eles não usam essa palavra mundo, mas que seja diferente daqueles que não seguem a Deus. Isto é para os dias de hoje também. Para nós não sermos realmente a gente se salvar dessa geração corrompida, essa geração realmente que está longe de Deus, e que nós possamos ser realmente uma comunidade que é diferente, que é transformada através de nossas ações, e que nós possamos através delas mostrar esse Deus que realmente enviou seu Filho para morrer por todos nós. E o Evangelho de hoje? Em 1 Coríntios 15, 3 e 4, está assim. Paulo escreve assim: pois o que primeiramente transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E para comunicar com fidelidade a mensagem dos apóstolos, uma boa maneira é dividi-la em 4 partes. A primeira, os eventos do Evangelho. Os apóstolos, eles apresentaram a vida, o ministério de Jesus, mas eles realmente concentraram na morte e na ressurreição de Jesus como um acontecimento histórico e por uma importância para a salvação, uma importância salvífica. E esse é o primeiro.
O segundo, testemunhas do Evangelho. São duas evidências como garantia da autenticidade de Jesus. A primeira, as Escrituras, isto é, o Antigo Testamento. Como eu disse antes, eles apontam para Cristo. E o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Essa é uma evidência. O segundo, a testemunha dos próprios apóstolos. E nós temos que anunciar exatamente esse Cristo, que é dito no Antigo Testamento, que aponta para Cristo. E esse Cristo que os apóstolos testemunharam e colocaram, escreveram e nos mostraram. Esse Cristo é que nós devemos anunciar. Não o Cristo da minha consciência, da minha imaginação, mas esse Cristo que está na Bíblia, que está na Palavra de Deus. 3. As promessas do Evangelho. O Evangelho são boas novas. Ele nos oferece perdão pelos nossos pecados e o dom do Espírito Santo. Isso representa a salvação e a liberdade. E 4. As condições do Evangelho. O Evangelho exige uma conversão radical do pecado para Cristo. Isso é mudança interior, arrependimento e fé. Isso reflete em nossas atitudes, em nossas ações. Gosto muito daquela ilustração de uma pedra mergulhada na água. Ela está banhada de água, mas quando você tira ela da água e quebra e parte ela, dentro ela está seca. Nós precisamos estar banhados desse Espírito, envolto, estar envolvido desse Espírito, mas deixar que ele nos penetre, que essa transformação seja por dentro e não só por fora. Fazer, como o pastor Wilson diz, ser bonzinho não significa ser transformado. Nós precisamos realmente vir de dentro essa transformação, o Espírito nos transformando. E através dessa transformação interior, as nossas atitudes serão conforme o nosso ser. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.